Gente, boa noite. Estamos iniciando mais uma aula. E hoje nós vamos falar um pouco, discutir um pouco sobre o tema da semana passada, né? Eixo inclusão e minorias. Os concursos, né? Então, o Enem também, inclusive, estão cobrando muito dois eixos temáticos no mesmo tema. Então, essa temática que eu passei dá para envolver o eixo minorias e o eixo inclusão. Nós vamos falar um pouco. E também nós vamos falar um pouco sobre os aspectos da estrutura sintática. Por quê? Porque, gente, a estrutura sintática é o que os alunos, de uma forma geral, estão mais errando, né? Tá tendo 960, vários, né? Teve vários, misturando a aula online com a presencial. 980, né? Teve 2000, fiquei muito feliz. E os errinhos maiores nessa competência. Então, nós vamos ver muito a questão da estrutura sintática de hoje em diante, para que cada produção vocês errem mais pouco, tá bom? Tem muita coisa para ser vista em relação. Eu quero ensinar a usar a crase, usar a vírgula, né? Porque está tendo a questão da translineação, está tendo muitos erros em relação à regência, concordância, né? Então, nós vamos ver isso no decorrer do pouco tempo que falta, gente. A gente só tem o quê? O resto de setembro e outubro e o comecinho de novembro, né? Já começando e já é o Enem. Então, vamos acelerar. Eu queria que tem aluno que está me mandando 2 redações por semana, né? Então, seria muito bom se quem não conseguir mandar 2, mas mandasse pelo menos o tema toda semana, já era bom demais. Porque daqui para lá daria tempo a gente treinar todos os eixos, né? A gente já treinou meio ambiente, economia, já passei inclusão e minorias, já passei a questão problema social, né, do etarismo, questão do esporte. O eixo esporte é um eixo que nunca foi cobrado no Enem, né? Então, eu passei. A gente já pode descartar fake news, não vai cair, porque foi o tema da prova do Enseja, ensino médio. Passei em segurança alimentar e foi o tema do Enseja. Então, com certeza, não vai cair também esse tema, viu? Então, a gente já sabe, esses 2 aí a gente já pode descartar, mas tem vários aí para a gente treinar. Pronto, então vamos ver aqui algumas dicas, gente, para vocês gabaritarem os aspectos gramaticais. Pode passar. Ó, gente. Eu, inclusive, aqui não deu tempo ainda, eu tirei várias fotos, porque eu faço vídeo, eu tiro foto dos erros, mas eu não digo de quem foi, não, para eu ir divulgando as dúvidas, né? Eu tirei várias fotos de erro, né, das redações que eu corrigi, e envolve esses errinhos aí que a gente vai ver agora. Ó, isso aqui no Enem é falha na estrutura sintática. O Enem só admite uma falha dessa natureza. Por exemplo, se a Bonésia ela cometeu 2 desvios desse tipo aí, de separar um ponto com uma vírgula. Ela não tira 1000 se ela cometer 2, só se ela cometer 1. Porque isso aí não é desvio, é falha na estrutura. A falha ela ainda tem um peso maior do que o desvio, entendeu? Então, a falha ela é categorizada com mais peso na hora de o corretor tirar ponto. Então, vocês não podem isolar um período assim. Por exemplo, colocar um ponto final no lugar do adjunto, entendeu? Por exemplo, o X indica aí que está errado. Nos séculos anteriores ao século XXI, vírgula. O acesso ao cinema era privilégio da elite brasileira. Gente, isso aí compromete demais o sentido. Porque o corretor tem que voltar para tentar entender. Aí era uma vírgula, é continuando o período. Então, ele encerra essa continuação com um ponto, quando, na verdade, é o mesmo raciocínio do início. E aí, é como se fosse para começar um outro período,
quando na verdade era para ser seguido. Então, isso aí compromete a fluidez, o sentido da argumentação. Aí eu peço muita atenção, principalmente de quem está mandando a redação digitada, porque está vindo muito esse erro aí, né? Por conta até do teclado. Então, mandem na folha mesmo, né? Escrita, de caneta, porque está vindo muito esse erro aí. E ele tem um peso enorme na hora de tirar ponto, entendeu? Então, aí o certo seria a vírgula, tá bom? Pode passar. Tu tirou outro print, entrou mais gente. Lembrou de tirar? Não lembrou de tirar agora. Pronto. Ó, gente, excesso de elemento. Pense como, ó, eu li uma redação aqui que tá assim, ó. Cadê? Que o descaso ocorre pelas sociedades. Então, ó, teve uma redação aqui que tá com esse erro bem aí. Ó, como é que eu tinha que dizer? Pelas sociedades, né? Então, não precisava dizer pela as sociedades. Esse excesso de elemento aí tá sobrando, tá errado, né? Então, ó, quando se verifica excesso, excesso é o que tem demais, né? Não relacionados a problemas de regência ou de paralelismo. Paralelismo, gente, é a falta de uma palavra. O corretor vai ler e ele identifica que faltou uma palavra naquela linha. Então, ele vai tirar ponto seu. Deve-se considerar uma falha na estrutura sintática. E aí o corretor castiga com mais, né, intensidade. Olha o exemplo aí, ó. Muitos casos ocorrem pela falta de assistência governamental. Então, esse aí, ó, quem tiver a apostila impressa pode borrar ou passar um X em cima. Esse aí, ele está sobrando, ele está em excesso. O correto é, muitos casos ocorrem pela falta de assistência governamental. Ou então, devido à falta de assistência, em razão da falta de assistência, viu? Muitos casos ocorrem, haja vista a falta de assistência. Tem várias formas, vocês não vão duplicar o artigo aí, que fica errado. Viu? Então, ó, vamos nos atentar para esses errinhos aí, para a nota subir mais ainda. Ó, então, a gente viu aí como desvio o excesso de elemento. Agora, nós vamos ver a ausência de elemento. Ó, a ausência, esse errinho aí tem demais mesmo. Eu notei em quase todas as redações. Por isso que eu separei esse material aí, eu separei por conta que teve muitos erros nesses critérios aí. Ó, a ausência é falta, gente, carência, inexistência. Quando se verifica a ausência não relacionadas a problemas de regência ou de paralelismo, deve-se considerar falha na estrutura sintática. Exemplo, é importante que os pais fiquem atentos. Eita, ficou errado embaixo também. Fiquem atentos tudo que os filhos acessam nas redes. Embaixo. É importante que os pais fiquem atentos. Vocês conseguem identificar qual termo está ausente aí e ficou embaixo também. Oh, meu Deus. Mas nós vamos arrumar agora. Qual é o termo que está ausente aí, que o corretor percebe que está faltando? Passa lá, peraí, não responder não. Ó, é importante, vamos lá. Ó, de novo. Muito bem, Luiz, o A. Ó, vamos ver com o A. Então, a falta desse A, gente, mal percebe, gera aí o desvio chamado ausência de elemento. Que mais? Quebra de paralelismo, é a mesma coisa. É importante que os pais fiquem atentos a tudo que os filhos acessam nas redes. Então, a falta desse A, ou de uma palavra, ou de um O, ou de um OS, gera esse desvio aí, chamado ausência ou quebra de paralelismo, que é o paralelismo
indica a correta fluência, como se eu dissesse, eu como doce. Aí eu vou escrevendo rápido, aí eu coloco eu doce. Eu doce, fica sem sentido. Então, falta o verbo como, né? Então, a ausência ou quebra de paralelismo é quando falta uma palavra ou um artigo ou uma preposição, porque tudo isso vai impactar negativamente no sentido, viu? Então, ó, por isso que é importante reler. Quando vocês produzirem, vamos voltar lendo, né? Ontem mesmo a aluna me mandou a redação, na mesma hora ela percebeu uma série de erros antes que eu corrigisse. Aí eu, você percebeu, mas já mandou, eu vou penalizar. Mas aí ela, não, eu vou passar a limpo, aí passou a limpo e mandou de novo, né? Então, é muito importante quando vocês produzirem, reler tudo, entendeu? Antes de passar limpo e, né, consertar os erros, que às vezes você, nem acentua essa palavra, acentua, porque tudo isso já impacta positivamente no aumento da nota. Pode passar. Vamos para a duplicação. Eita, duplicação teve. Ó, gente, estou aqui com a redação com exemplo de duplicação. Ó, cadê? Ó, o aluno colocou assim, ó. Cadê? Silvio Santos, considerado por muitos o maior apresentador da televisão brasileira, que apesar de sua idade avançada, nunca foi empecilho para apresentar com maestreza. Ficou maravilhoso o repertório do Silvio Santos, mas só porque ele repetiu o nunca foi 2 vezes, entendeu? Então, o que é a duplicação de elementos? Isso aí tem demais, né? É quando o aluno repete 2 palavras, entendeu? Então, a repetição de 2 dias, ou de 2 que, ou de 2 nunca, é chamada duplicação. A duplicação também deve ser considerada uma falha de estrutura sintática, né? Vamos rezar para a Sebrae mudar isso aí, porque se mudasse para desvio, vocês tinham uma maior vantagem. Por quê? Porque desvio pode ter 2 e falha só aceita uma, viu? Na hora de dar o 1000. As comunidades tradicionais do Brasil precisam ser valorizadas. Então, tem duplicação, 2 palavras repetidas. Então, o correto seria: as comunidades tradicionais do Brasil precisam ser valorizadas. Entendeu? Errinho básico aí, simples de entender. Duplicação de elementos, gente. Não colocar. Estão entendendo aí o nome dado aos desvios? Viu? Pode passar. Qualquer dúvida pode dizer. Professora, explica direito aí a duplicação, a ausência. Pode dizer. Outro. Peraí, volta lá. Tu passou o outro. Esse aí. Gente. Que eu até coloquei, né? Que eu printo os errinhos. Tem uma pasta aqui cheia que falta colocar o nome, né? Que moda é essa? Até coloquei. Que moda é essa de colocar a vírgula, né? Aí tem que caber na linha. Então, era para colocar a vírgula na linha de cima. E o participante traz ela para cá, tá errado? Isso aí, esse erro aí, ele é chamado de translineação. Você não pode trazer uma vírgula para aí, não, né? Hoje teve um aluno que me mandou uma redação que estava não é uma palavra monossílaba, pois estava lá no fim assim, N-A, traço, e o O na outra linha. Como é que a gente vai separar não se não é uma palavra monossílaba, né? Só tem uma sílaba. E na regra da gramática a gente não separa sol, nem não, nem sim. Então na redação também não pode, entendeu? Então, vocês não vão colocar vírgula, nem ponto final, lá na linha seguinte, não, viu? Isso aí, tudo isso é penalizado na competência 1. Pode passar. A regência do devido. A regência do devido também teve 2 ou foi 3 redações com esse erro aí, gente.
Eita, é porque é tanto papel que para eu achar na hora mesmo. Ah, achei. Ó, o aluno colocou aqui como tese a questão da insegurança alimentar. Colocou: esse impasse ocorre devido ao desemprego, como também à desigualdade social. Pronto. Aí, gente, devido, a regência dele pede a preposição mais o artigo. Então, sempre que vocês colocar devido, vocês vão colocar ao. Se for uma palavra masculina, a não ser que seja feminino, por exemplo, negligência. Aí vocês não vão colocar devido ao negligência, vocês colocam devido à negligência. Mas sempre que for uma palavra masculina, é ao, tá? Por exemplo, se for desemprego, vocês vão dizer devido ao desemprego, devido ao consumismo, nunca dizer devido ao consumismo, devido o que mais? Devido ao legado histórico, tudo isso está errado, tem que ser ao, tá? Aí ó, o aluno colocou aí, ó, devido ao estilo de vida, aí eu coloquei o auzinho, tá bom? Então, lembra, aí é regência verbal aí. Verbal não, desculpa, nominal, porque devido completa o sentido de um nome. Viu? Então, a regra, jamais devido o. Vocês vão colocar devido a, devido às, devido a, ou devido ao, devido aos, dependendo do gênero, masculino ou feminino, tá bom? Então, muita atenção que o devido a gente coloca muito na hora de apresentar a tese. Então, se for uma tese masculina, vocês vão colocar devido, devido ao desconhecimento, tá bom? Agora, se for falta de informação, devido à falta de informação, e sempre joga a crase, porque devido a traz uma palavra masculina para depois do feminina para depois do artigo, é por isso que tem crase. Joga também a crase na hora de colocar, viu? Pronto, pode passar. Pode passar. Ah, gente, eita, essa daí teve muito, gente, negligência. Ó, muito cuidado. Negligência tem acento. Sempre que você diz, agora eu estou lembrando de uma aluna minha, né? Que ela errou, ela tirou 940 no Enem. Ela errou negligência em 3 redações. Ela nunca acentuava. Aí eu disse, ó, tu faz 5 vezes e me manda a foto. Coloquei igual ditado, treino ortográfico, né? Pois aí ela repetiu 50 vezes a palavra negligência. E me mandou a folha cheia, né? E aí nunca mais errou. Então, ó, sempre que vocês colocarem negligência, substantivo, na hora de apresentar devido à negligência do governo, tem crase. Tá bom? É que nem influência. Se for influência substantivo, tem crase. A influência midiática. Aí, gente, se você for dizer que a mídia influencia, aí já não tem crase. E aí acontece erro demais, porque o aluno acentua. Por que ele acentua? Porque ele tem aquela dificuldade de diferenciar o verbo do substantivo. Aí ele joga o acento, entendeu? Então, aí já configura como um desvio de acentuação. Ó, então, aí no caso, sempre vocês vão entender pelo contexto, pela leitura. De que o governo negligencia o problema da fome no Brasil, vai ser sem acento. Agora, se eu digo que a culpa, que uma causa do problema é a negligência do governo, é um substantivo, aí acentua, entendeu? Ó, imprimam essa apostila, printem isso aí, que isso aí é muito importante, para que vocês não errem mais. Todas as redações teve esses errinhos aí, por isso que eu separei esses lembretes aí. Pode passar.
E vírgula e crase também foi campeão, né? Eu já montei a apostila, nós vamos ver nas próximas aulas vírgula e crase também. Pode passar. As siglas, gente. Ó, deixa eu ver aqui. Ó, as siglas na redação. Pronto, pode passar. Aí foi só a parte de apresentação do assunto. Pode passar. Ó, parou. Pronto. Por exemplo, IBGE. IBGE, às vezes, você cita como repertório, né? Dados do IBGE mostram que tanto por cento da população vive desempregada. Então, se você for citar pela primeira vez, presta atenção, se for citar pela primeira vez o nome do órgão, aí tem que escrever inteiro por extenso. IBGE é uma sigla, né? Tem o quê? Tem 4 letras. Isso aí vale para a sigla com 3 letras também, ONU, né? Se o Luiz for colocar, de acordo com a Organização das Nações Unidas, a paz, aí conceitua a paz, né? Então, ele teria que colocar, ele não poderia colocar a primeira vez e colocar assim, de acordo com a ONU, e colocar não. Como ele não mencionou ainda nenhuma vez na redação, ele teria que colocar por extenso, teria que colocar assim, de acordo com a Organização das Nações Unidas, abre parênteses, ONU, aí aqui colocava, entendeu? IBGE, de acordo ou segundo ou conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, abre parênteses, IBGE, ó. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, aí aparece IBGE, afirmou, aí cita. Aí, gente, se vocês for usar outra vez, aí não precisa mais colocar por extenso, não, entendeu? Só precisa colocar por extenso a primeira vez. Então, se ele for usar na conclusão, né, que o IBGE deve fiscalizar, não precisa mais colocar o Instituto Brasileiro de... Não, porque já colocou em outro momento, entenderam, né? Então, ao ser mencionado pela primeira vez o nome composto deve ser escrito por extenso, viu? Instituto Brasileiro de Geografia. Seguido da sigla entre parênteses. Então, você coloca o nome por extenso e a sigla entre parênteses, tá bom? Para não haver o risco de penalizar pela escrita da sigla. Então, preste atenção, no Enem, nos concursos, usem a sigla assim que não tem, pode até ter banca que não penalize, mas é importante vocês colocar logo desse jeito, vamos aprender desse jeito, que desse jeito aí não tem erro não, viu? Colocando a sigla por extenso e ela dentro do parêntese, não tem uma banca que vá dar errado. Viu? Pode passar. Aí tem mais, né? SUS, tem mais. Eu coloquei de novo aqui, só que foi outro exemplo. Duplicação de elementos sintáticos, gente. Ó, duplicação de elementos sintáticos, repetição de palavras próximas uma das outras. Ó, o aluno colocou ouve, aí não é aquele ouve no sentido de ouvir, não. É o ouve no sentido de existir. Ó, então, o que é que ele colocou? Ouve no país, o investimento acentuado, isso nem lê o resto. O erro é onde está o X. Então, por que aí está errado? Tem duplicação aí, né? No país está 2 vezes, né? E só precisa uma. Então, quem tiver aí com material impresso, deixa só uma vez, viu? Então, muito cuidado com o uso
repetido. Pronto, esse aqui eu até postei no Instagram. Eu corrigi uma redação avulsa que veio 2 verbos em primeira pessoa. Aí eu fui lá e montei essa questãozinha aí dessa arte aí, ó. Gente, vocês não vão colocar verbos em primeira pessoa, por favor. Qual é a primeira pessoa? É nós. O nós está escondido. Cantamos. Quem cantamos? Nós cantamos, nós bebemos. Constatamos, nós constatamos. Notamos, nós notamos. Então, vocês não vão fazer a primeira pessoa na redação, pelo amor de Deus. Entendeu? Inicialmente, nota-se que no artigo 3º da Constituição Federal mostra que vivemos em uma sociedade livre. Então, quem vivemos? Nós. Então, vocês sabiam que as redações não devem ser escritas em primeira pessoa. Isso ocorre porque é um texto formal e deve ser escrito de maneira impessoal, sem se identificar. Então, eu acho que eu até complementei lá na postagem. Quem viu, tomara que tenha entendido. Ó. Por exemplo, como é que eu faço para tirar o verbo da primeira pessoa? É só eu colocar o verbo e a partícula. Por exemplo, notamos, nota-se, nota hífen-se. Constatamos, está errado. Constata-se, analisamos. Analisa, tracinho, se. Tá bom? O que mais? Observamos, observa, tracinho, se, todos, tá? Vocês colocam o verbo, partícula passivadora, viu? Não, verbo, hífen, mais partícula passivadora, que não tem erro. Aí já fica em terceira pessoa. E correto, viu? Texto formal, norma culta. Gente, aí vale tanto para o Enem como para os concursos, tá? Vocês não vão escrever em primeira pessoa de jeito nenhum. Nenhum dos dois textos. Independente da banca, não vai ter uma banca que não penalize um verbo em primeira pessoa. Vai penalizar ou no Enem ou nos concursos. Então, atenção, é verbo em terceira pessoa, verbo mais hífen, mais partícula passivadora, se. Pode passar. Eu coloquei de novo. O devido, só para complementar, devido ao capitalismo está errado, porque o devido é a regência A mais O. Devido ao capitalismo, tá bom? Devido exige a preposição a. Tá bom, gente? E se a palavra for feminina, crase. Devido à falta, devido à influência midiática, vocês não esqueçam da crase. Agora, a questão da concordância, gente, tá vendo muito, ó. Principalmente na hora da marca da autoria. Está tendo redação que o aluno coloca. Portanto, é necessário a mudança desse quadro. Então, tem um erro aí, porque colocou é necessário a. Tem que ser é necessária a. Por quê? Porque na frente não tem o artigo, então tem que concordar, viu? Só que aí é um errinho que tem corretor que nem vê, né? Mas vai que vocês peguem o corretor bem atento, né? Então tem que ter cuidado. Então aí, portanto, é necessária a ação do governo. Eu ia fazer uma pergunta. Qual você acha que está certo aí, Portanto, é necessária a ação do governo, ou, portanto, é necessário a ação do governo. A 1 ou a 2 que está correta? Nesse caso aí. Gente. Está correta? A de cima. Porque tem o A. Portanto, é a 1. Sim, muito bem. Seria a primeira certa. Portanto, é necessária a ação do governo. Então, gente, aí é um critériozinho que às vezes o aluno erra, porque nem percebe. Né? Se tiver um A na frente, vocês vão concordar.
É que nem dizer, é proibida a entrada. Aí é proibida a entrada. Agora, se não tiver o A, pode ser proibido. É proibida a entrada de animais. Pode dizer é proibido se não tiver o A. Mas se tiver o A, aí tem que ser proibida A. Tá bom? Pronto, pode passar. Pode passar. Ó, gente, eita, gente, translineação tinha que ser uma apostila completa. Regra de translineação tem demais para a gente ver ainda. Translineação, gente, a translineação é o erro na separação da sílaba. Vou ver aqui se tem nessa apostila. Pode passar. Tem vários erros nessa categoria. Ó. Por exemplo, olha, essa parte aí, ela tá toda correta, essa de cima. Separação silábica na translineação, ó, cassação. Deixa eu ver bem aqui. Gente, eu coloquei, quando era a banca, tem até uma correção para fazer bem aí. Quando era a banca FGV, eles aceitavam você colocar o sublinha desse jeito aí. Mas ano passado, a Sebrasp, eu tenho até no material aqui, que eu tenho uma pasta com material desde 2016 que eu me inscrevo, aí todo ano tem mudança. A banca FGV deixava marcar a sublinha, mas a Sebrasp ano passado disse, está lá no material, o aluno que colocar a sublinha do jeito que está a cassação embaixo, ó, marca como estou na translineação. Aí esse ano não chegou ainda nessa parte, eu não sei ainda, mas qualquer mudança eu estou repassando e atualizando o material. Mas não vamos colocar não, né? Vamos deixar, ó, nós nem vamos colocar esse tracinho embaixo e nem vamos colocar ele depois da linha na vertical. Então, ó, cassação, se vocês colocassem esse tracinho lá depois da linha da vertical, também tá errado. Viu? Também estaria errado. Outra coisa, os dígrafos RR e SS tem que ficar separados. São inimigos, eles se separam. Por exemplo, se vocês colocassem cassação, CASSA, estaria errado. Não pode deixar junto. Tá bom? Ó, embaixo tá errado. Ó. Existe na sociedade brasileira uma busca pelo progresso. Porque que aí tá errado, ó. O dígrafo, ó, gente, o progresso tá errado. Ó. O dígrafo SS, eles têm que ficar separados, tá? Então tinha que ficar progress, um S lá na frente e o outro S com O aí, tá bom? Outra coisa, vocês não podem separar em hipótese nenhuma, nenhuma vez palavra monossílaba, não, sim, vocês não podem deixar, colocar o tracinho, palavra monossílaba, viu? Pronto. Pode. Ah, outra coisa, vocês não podem deixar espaço também. Então, às vezes, fica um espaçozinho, ó, por exemplo, cassação, fica o CAS mais para lá, e o espaçozinho até chegar na linha da vertical. Então, não pode deixar, não. Tem que ficar, chegar lá na margem da vertical. Todo o espaço é marcado errado. E tudo isso é categorizado, gente, na translineação. Pode passar. Eu acho que tem a oportunidade da gente ver a apostila completa com a translineação. Ah, pronto, gente. Agora nós vamos... Gente, agora eu queria
que vocês me ajudassem a falar, gente. Vamos debater o tema, autismo, né? Professora, eu fiz uma pergunta lá no chat sobre esse tema. Como é? Oi, Bonésio, não ouvi. Eu fiz uma pergunta lá no chat. Foi, eu não vi, não. O que foi que tu perguntou? É se eu só posso usar esse termo, pessoas com autismo. Não, tu pode colocar pessoas com deficiência, tá, entendeu? Com transtorno do neurodesenvolvimento, com essa condição. Eu só não quero que vocês digam que o autismo é doença, tá? Então, em nenhum momento vocês vão falar que é doença. Eu digo assim porque chegou uma correção avulsa e o aluno falou, né? Que essa doença é causada, então eu não quero que vocês mencionem assim, viu? Vocês não vão em nenhum momento dizer que é doença, é uma condição, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Por que do neurodesenvolvimento? Porque não tem cura, né? Acompanha acompanha a vida toda, né? Eu fiquei impressionada, eu vi o Eduardo Costa dizendo que o enteado dele se curou do autismo, né? Que não cura. Tem assim, claro que tem um tratamento e uma medicação que é tão eficaz, né? Que é tão eficaz que parece que a criança está sem um sintoma mesmo, né? Mas não cura, não. Infelizmente, ela cresce com essa condição. Então, ó, vamos falar um pouquinho, passa aí, sobre o autismo. Ó, então, vocês também podem dizer pessoas com TEA, entendeu? Ó, então, ó, respondendo a pergunta da Bonésia, pessoas com TEA, né, indivíduos com essa condição, transtorno do neurodesenvolvimento, viu? Então, ó, o transtorno do espectro do autismo, que é a sigla, olha a sigla aí, ó. Então, antes de falar TEA, vocês têm que dizer o que é. Transtorno do espectro autista. É um transtorno do desenvolvimento neurológico, né? Neurológico por quê? Porque atinge o cérebro. Caracterizado pela dificuldade de comunicação, né? Por que comunicação? Tem autista que ele é não verbal. O que é o autista não verbal? Ele não fala, né? Não fala, e até os que falam, eles têm uma certa dificuldade na comunicação e interação social. Por que interação social? A gente sabe que, dependendo da situação, muitas vezes, num ambiente onde tem muita gente, eles vão chorar, vão ter crise, né? Então, afeta a interação social. E pela presença de comportamentos e interesses repetitivos e restritos. Comportamento repetitivo, né? Às vezes ele roda, né? Tem uma certa mania. Então, é por isso que fala assim, interesses repetitivos. Então, tudo isso vocês podem usar na argumentação de vocês, viu? O dia 2 de abril foi instituído pela ONU, né, como o dia do autismo, né, da conscientização do autismo. Pode passar. Tratamento. Uma vez diagnosticado autista, o paciente e sua família enfrentam mais uma barreira. A busca pelo tratamento. Eita, cortou. Gente, sem falar na aceitação, né? Às vezes a família não quer aceitar, o próprio preconceito vem da família, então ela nega, né? Eu conheço pessoas que não deixam, eu conheço pessoas que não deixam, infelizmente, esposo machista, né? Não deixa a esposa ir atrás, né, do benefício, porque não quer que ninguém saiba, não quer que as pessoas saibam. Então, isso aí tudo é preconceito. Será que isso aí, ele fazendo isso, ele está ajudando o filho, né? Está dificultando, porque quanto mais tarde iniciar o tratamento, pior. O avanço do tratamento já é lento, e sem iniciar. Então, vocês podem
citar como tese até a questão da omissão familiar. Quando a família recebe o diagnóstico, ela nega o tratamento, ela está sendo omissa. Ela tá causando uma série de dificuldade, de ponto negativo para essa criança. Direitos dos autistas na educação. Ó, tem, mas é um entrave, porque não está garantido, né? Direito à vaga. Nenhuma escola pode negar a matrícula do aluno com autismo e não existe limite máximo para as chamadas de vaga de inclusão. Só que a gente sabe que tem escola, principalmente as particulares, né, que nega. Uma vez mesmo eu vi uma reportagem fantástica da família dizendo que quando foi matricular, né, a diretora disse não tinha vaga, né? E aí depois ela combinou, né, com uma vizinha, que a vizinha foi lá e tudo para matricular. Quando chegou, o filho, né, normal, tinha vaga, mas não tinha para o filho dela. Então, ela denunciou e tudo a escola, a direção se recusou a receber a equipe do Fantástico. Então, a gente vê, eles têm direito à vaga, mas muitas vezes as escolas se negam em receber, né? Às vezes, até o plano de saúde, né? Teve uma família que eu fiquei sabendo que foi indenizada em R$40 mil pelo plano de saúde, que o plano cortou, né? Porque estava tendo muita despesa com a criança, então tirou, né? Então, negou o direito. Então, gente, essa questão aí vocês podem abordar. A dificuldade em relação ao acesso aos benefícios, né? Ao tratamento, entrar na educação, o aprendizado, transporte até a escola, né? Um direito, mas às vezes não é garantido, né? A gente sabe que é só o que tem é direito, mas que é só o que eu vejo, né? Quando eu estou nas clínicas, as mães reclamando, né? Teve mãe que disse que foi mãe de picos mesmo, né? Hoje eu fui ver como estava minha filha na escola. Quando eu cheguei, estava minha filha sentada no corredor, sozinha, né? Então, às vezes, pensando que não ia, a família não ia naquela hora, né? Então, isso tudo é negligência. Então, não era para ser assim, mas acontece, né? Então, eu acho que vocês conhecem caso de ver como é, e vocês sabem que, como teses, por tudo que eu disse aqui, que teses vocês citariam? Até aqui, pelo que eu abordei aqui. Já dá para saber ou tem que falar tudo logo? Ó, direito a acompanhamento de auxiliar de educação inclusiva, mas não tem não, né? Tá lá o aluno e o professor. E aí o professor já sobrecarregado, ele tem que se virar nos 30, e aí como é que lida? Como é que faz com essa criança aqui? Ele às vezes não sabe, né? Aí coloca a metodologia errada, quer que eles façam do jeito dos outros. E aí, gente, todas essas práticas aí estão inadequadas. Pode ser, Guilherme. Ele sugeriu duas maravilhosas aí, muito bem. Ó, o governo poderia aumentar, né? Você poderia dizer que está faltando políticas públicas inclusivas, né? Principalmente no tocante à inclusão deles, a eles terem um cuidador, né? A uma pessoa com formação em educação inclusiva que desse um maior suporte, né? Na escola também falta adaptação, falta profissionais capacitados. Muito bem, Luiz, pode citar sim a falta de representação midiática. Aí tu pode dizer que está faltando abordar mais sobre o tema. Muito bem, falta de informação, ótimo, Bonésia. Ó, por que essa tese da Bonésia também ficou ótima? Gente, eu já vi, foi gente dizer, por que tu não pega esse menino? Aí é frescura. Até aquela menina lá, aquela professora, sim, preconceito. Um dia eu vi uma pessoa falar, pra que essa mãe leva esses meninos desse jeito para a escola? Gente, a gente dá vontade de chorar, ouvir essas coisas, né?
Porque como elas têm, assim, o filho dito normal, elas acham que, né, é maior, né, o filho delas é melhor, e não é. Então, às vezes também, eles taxam a criança como mal educada e por falta de limite. Às vezes diz, aquela professora não disse que até foi bem divulgado. Se você fosse meu filho, eu te dava uma surra, uma boa surra, né? Que os pais colocaram o gravador na mochila e ouviram a professora dizendo, é falta de informação. Será que essa professora sabe o que é o autismo? Sabe que a criança com o autismo ela vai ter uma certa rigidez cognitiva, uma certa falta de controle emocional, que isso acompanha eles, né? Então, foi falta de informação dessa professora. E da sociedade também. Uma vez eu ouvi uma mãe perguntando se o autismo pega, né? Porque o filho dela estava perto de uma criança autista e ela estava com medo de pegar, né? Então, isso é ignorância, gente, isso é falta de informação. Perguntar isso. Então, a pessoa que fala assim, ela não sabe o que é o termo, não. Né? Apesar de estar muito falado, as pessoas não sabem o que é. Então, às vezes, vê uma criança chorando, vê a criança ali com a birra, aí pega e diz que é falta de limite. Então, quem disser que é falta de limite, não sabe o que é o autismo, né? Às vezes eles veem, que nem eu vi uma mãe uma vez dizendo que o filho viu uma fantasia do Homem-Aranha, que quebrou o carro quase todo, que ela não comprou, ficou em crise dentro do carro, né? Então é porque ali para ela é muito difícil controlar aquelas emoções e aceitar o não, né? Então tem tudo isso, até porque a maioria das crianças autistas, elas têm outras comorbidades. Algumas vêm com TOD, com TDAH, então isso ainda dificulta ainda mais, né? A adaptação do material é direito, mas vocês acham que os professores querem adaptar? Quer não, dá trabalho, né? Mas é uma, uma norma. Eles têm que, as provas deles têm que ser mais curtas. Se para os outros foi 10 questões, para eles tem que ser 5, 6. Se para os outros é mais pergunta, para eles tem que ser de marcar. É um direito que eles têm, né? Então, se a escola não está fazendo, a mãe tem o direito, né, de brigar, de lutar, porque é um direito que o filho tem. Mas se sair tudo, gente, adaptação, vocês podem citar, isso aí tudo é barreira. Isso aí tudo é barreira. Adaptação do material, às vezes eles não têm o material adaptado. Aí o que o professor faz? Nem liga, deixa ele lá, já é, aquilo ali é doente, não aprende não, né? Deixa ele lá, não chega nem perto, aí passa o dever, passa tudo, e deixa ele lá. E acaba ano, entra ano, passando, e ele fica ali sem saber nada, né? E nada é feito. Então, vocês podem, fica muito bom também abordar a tese da negligência da escola, né? Que muitas escolas, elas não são inclusivas, entendeu? E é de uma forma geral mesmo, é escola particular, pública, e é em todos os lugares. Envolve população, sociedade, escola. Então, a população autista ou com alguma comorbidade, elas enfrentam muito esse preconceito aí. Pode passar. Estão compreendendo sobre o tema, gente? Ótimo. Tem várias teses aqui, ó. Questões estruturais, falta de acessibilidade na mobilidade atual, obstáculos físicos. Mas aqui no caso, falta de material, livros. Mas aqui no caso é para a população, para inclusão de uma forma em geral. Preconceito e discriminação, viu? Falta de profissionais qualificados, desrespeito às leis, falta de empenho da sociedade na inclusão, invisibilidade, tem na apostila. Naquela apostila minha dá para fazer vários argumentos. Limitações impostas pela própria família, né? Às vezes a própria família, não, ele não aprende não, ele é assim mesmo, né? E chama de nome que não é para chamar, né? Qual é aquele nomezinho que a gente ouve até da própria família? Doido, né? Dos amigos, né?
Hoje mesmo eu ouvi de um aluno, eu até conversei um tempinho com ela, né? Que a mãe veio buscar o menino para terapia. Professora, posso levar o filho para terapia? Pode, tirou aí a menina. Na hora que saiu a menina, ele é doido. Menina, tia, todo mundo que faz terapia é doido. A menina disse desse jeito. Eu sentei, conversei com ela. Minha avó disse que é. Aí eu, não, pois sua avó está mal informada. Aí sentei, conversei, expliquei para ela, a partir de hoje você não vai mais usar essa palavra e dizer isso com o seu colega. Ainda bem que ele não ouviu. Ele já tinha ido, né? A mãe já tinha tirado da sala quando ela falou isso. Então, gente, aí ouve de casa e sai, a criança ouve lá e propaga essa informação errada, né? Então, a gente tem que saber muito, assim, o que fala na frente das crianças. Então, isso aí tudo é falta de informação. A sociedade não sabe o que é. Então, não sabe lidar, né? Não sabe como tratar. Então, é muito triste, é muito desafiador. Então, esse tema é muito aposto. O Enem só cobrou sobre surdo, em 2017. Foi a dificuldade de inclusão dos surdos, a dificuldade educacional dos surdos. Foi uma coisa assim. Mas faz tempo e nunca mais cobrou nem tipo de inclusão. E aí tem essa questão do autismo, está muito falada. Então, né? É uma aposta. E essa citação está maravilhosa. A inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Tá ótima. Citação do Paulo Freire. E também, gente, na Idade Média, eu não sei se vocês já ouviram falar, tem até os filmes, né? O que eles faziam quando nascia uma pessoa com alguma deficiência? Aquela pessoa ali, ela não podia viver, não podia casar, não tinha nenhum direito, não podia ascender socialmente. O que acontecia? Era morta, era queimado nas fogueiras, né? Então, se vocês quiserem colocar a alusão da Idade Média, pode colocar, né? É um repertório maravilhoso para abordar essa questão do autismo, né? Então, vocês vão dizer que na Idade Média, os deficientes, eles eram vistos como seres possuídos por demônio, né? E por isso eram queimados. Então, isso aí era tido como verdade. Então, para eles era uma verdade, eles propagavam assim e por isso faziam assim. Então, um ato, né, errado de preconceito, que na maioria das vezes ainda não acontece de queimar, né? Mas tem, não sei se vocês ouviram, não lembro mais o nome do pastor, né, que diz que a maioria das mães estava com o demônio, né, na barriga, porque a geração estava nascendo toda autista. Então, foi muito criticada essa. Realmente está nascendo muito. Mas a gente não pode dizer assim que é mais uma forma de propagação de preconceito. Entenderam? Tiago, só falta 2 minutos para acabar, gente. Vamos sair e entrar rapidinho de novo para a gente finalizar a abordagem do tema, viu?